Bem, vou falar um pouco da abolição da escravatura. Nesse trabalho minucioso de focalização do negro no contexto brasileiro, desde a sua chegada, variáveis relevantes foram devidamente apreciadas pelo autor, mostrando através de uma linguagem objetiva e concisa, numa síntese que as grandes dificuldades enfrentadas pelo negro no passado, aqui está presente na nossa vida cotidiana. A falta de preparação para sua libertação, a fim de que se assumisse com dignidade, apenas trouxe consequências inesquecíveis, tais como sua marginalização, seu descrédito, sua despersonalização, levando a ter vergonha de si próprio. Apesar de ter sido o sustentáculo da economia brasileira no passado e ter contribuído para a formação étnica da nossa raça, dada a conotação negativa que se mistificou em torno do negro, muitos dos supostos brancos brasileiros preferem não abordar assuntos que os obriguem a refletir acerca de sua própria imagem. O jovem jornalista Everton de Paula patenteia numa denúncia calamitosa que o preconceito racial assintosamente ainda está sendo demonstrado abertamente entre nós, apesar das leis que coíbem, ainda está sendo. O que as autoridades constituídas têm feito? O Espírito Santo não teve mais do que 7 representantes agraciados com o título de nobreza. Pode, inclusive, ser contestado esse número, porque alguns deles não eram capixabas, apesar de terem fortes ligações com o solo espírito-santense. Os capixabas comprovados são apenas 3, Barão de Aimorés, Barão de Monjardim e o terceiro Barão de Itapemirim, havendo dúvidas quanto ao Barão de Guandu e ao Barão de Timbuí. Os outros 2 eram o Paulista e o Fluminense, primeiro e segundo Barões de Itapemirim, respectivamente. Em 1862, o presidente Costa Pereira dizia, a propósito da lavoura capixaba, que os grandes lavradores cultivam especialmente o café. Os outros produtos vinham em linha secundária. A cultura do café não constituiu especialidade de um município ou de uma comarca somente, e sim de todos os pontos da província que se tem conservado sempre. Elevado e geral consumo torna-se a esperança tanto de grande como de pequeno cultivador. Podemos destacar que os estabelecimentos agrícolas que mais crescem nos diversos municípios são em Alegre e Cachoeiro, onde prospera o café, cuja produção em todo o município pode ser orçado em mais de 200 mil arrobas e vai crescendo todo ano. Bom, na época do Espírito Santo Imperial, houve uma ilustre visita ao Espírito Santo, a visita de Dom Pedro II. Sua vinda aconteceu pelo motivo em que, naquela época, Dom Pedro vinha assumindo novas colônias. Acompanhado de sua esposa Teresa Cristina, ele chegou ao estado em 26 de janeiro de 1860. Ao chegar aqui, Dom Pedro percebeu a indigência em que vivia o nosso estado, e não passou despercebido por ele também a prejudicial e flagrante desunião das lideranças políticas liberais, percebendo que fazendeiros, capitães e coronéis disputavam a atenção de Sua Majestade, como forma de se impor politicamente, e acabavam deixando de lado o interesse da província da região. Dom Pedro trouxe um diário onde ele escrevia todas as suas visitas e acabou escrevendo também uma frase que dizia assim: há muita intriga aqui. Ou seja, esse fato de que esses líderes políticos queriam muito chamar a atenção dele e disputavam isso, acabava deixando Dom Pedro muito intrigado, porque ele percebia que eles não estavam preocupados no interesse da província da nossa região. O intenso programa de visitas de Dom Pedro durou por mais ou menos 2 semanas. Ele percorreu estabelecimentos públicos, colégios, igrejas, cadeias e etc. Bom, sem dúvida, a vinda de Dom Pedro ao Espírito Santo fez com que a nossa história se enriquecesse ainda mais. Bom, no
No Espírito Santo Imperial aconteceu também a questão do contestado. A questão do contestado aconteceu em 1928, numa região que na época seria dado o nome de Mantenópolis. Tudo começou quando deram início ao corte das árvores para que casas de fazendeiros pudessem ser construídas naquele local e onde as plantações fossem realizadas, porque esse espaço era todo ocupado pela mata. Daí começaram a surgir as primeiras fazendas e outras pessoas chegaram para trabalhar como meeiros nas plantações, transformando aquele lugar que era apenas reserva aos fazendeiros em uma pequena aldeia. Moradores então solicitaram a criação de um patrimônio que futuramente seria a cidade de Mantena, com o nome então de Mantenópolis, segundo era o sonho dos mineiros. Eles sonhavam em ocupar este lugar, esse espaço de terra, onde eles queriam dar esse nome. Só que em 1951, Minas Gerais começou a ter um grande conflito com o Espírito Santo, porque eles queriam tomar a terra de Mantenópolis. Militares ficaram na fronteira para ajudar no combate, onde haviam também os bate-paus, que eram pessoas na época que ficavam armados de paus e espingardas e se propunham a ajudar os populares. Os dois estados estavam atrás dessa região, porém, de acordo com o laudo na época, dizia-se que Mantenópolis pertencia ao Espírito Santo. Minas Gerais não queria respeitar isso. Isso gerou um grande conflito, que na época ficou conhecida como uma situação de zona litigiosa, porque eles não tinham um nome definido para isso. E zona litigiosa significava que aquela área encontrava-se em disputa. Mais tarde, Mantenópolis passou a ser uma zona contestada, ou seja, aquela zona ali estava sendo contestada por pessoas onde disputava aquela terra, Minas e Espírito Santo. Devido a essa questão, aconteceram muitas injustiças e muitas mortes. Pessoas que matavam aqui procuravam proteção em Minas, e pessoas que matavam em Minas procuravam proteção aqui. Os conflitos, eles não terminavam, e essa questão do contestado durou mais ou menos por 20 anos. 20 anos depois, foi concedido ao nosso estado a região de Mantenópolis pela lei, aonde dizia que Mantenópolis pertencia ao Espírito Santo, dando então fim à questão do contestado no Espírito Santo entre Minas e o nosso estado. Espírito Santo do Pinhal libertou os escravos em 16 de abril de 1888, tornando-se assim o segundo local no Brasil a libertar os escravos, sendo o primeiro Ceará. Os escravos aqui existentes serviam a maioria nas lavouras de café. Antes da libertação geral dos escravos em nosso município, tivemos vários fatos ocorridos, como manumissões, revoltas, entre outros fatos. Sobretudo, as intenções por parte das autoridades de nosso município sobre o fato de libertar os cativos teve como pedra fundamental o vigário Dr. José Daniel de Carvalho Montenegro, vigário de nossa paróquia, que no dia 19 de janeiro de 1887, na sala da Câmara, ocupou-se em demonstrar a necessidade da extinção da escravidão nesse município, concluindo por pedir à Câmara a criação de um livro de ouro, sendo essa ideia abraçada pelo então presidente da Câmara, o senhor Capitão Lúcio Ribeiro da Mota, que prometeu empregar todos os esforços para que seja posta em prática nesse município. Ficou então o dia 25 de março assinalado para o município, porque nele se decidiu também a libertação dos escravos que nele restam, sendo marcado o dia 10 de abril para a sua total liberdade. Data essa então não ocorreu, pois a comissão libertadora não havia concluído seus trabalhos, havendo então revoltas e fugas em massa de escravos no município, que muito prejudicou as lavouras. Com o descontrole sobre os escravos, no dia 16 de abril de 1888, houve então a libertação geral no município.